Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. O tema desta ministração é pertinente à ceia do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja e para você que está nos assistindo através deste canal. Na ceia do Senhor, quem foram os que sentaram para comer com Jesus? Eu quero separar três personagens. Aleluia. Eu quero separar três personagens para nós falarmos deles aqui. E o primeiro personagem que eu quero falar, certamente quando eu falar qual era a sua profissão, certamente vocês já vão me dizer quem é esse personagem, o primeiro que eu vou falar. Eu quero falar de um pescador. O primeiro personagem que sentou à mesa com Jesus, que caminhou com Jesus. Eu quero falar de um pescador. Abra sua Bíblia aí, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a seguir. Eu quero de uma maneira poder fazer uma configuração desta mesa. Alá e show, maná. Quem são esses improváveis que Jesus chamou? Eu quero falar de improváveis. Diz a palavra do Eterno, todos acharam, diga amém. 5:18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Podeis assentar. Alaba sobre Comanai. Senhor, eu sou grato. Eu sou grato pelo fôlego de vida. Eu sou grato que o Senhor me permite interlocutar a tua palavra neste momento aos meus irmãos. Como instrumento seu, Senhor, uma voz, Senhor, transmissora do teu evangelho. Eu te agradeço. Hoje eu quero falar quem foram aqueles que sentaram na mesa para cear com Jesus. Eu quero me ater a três personagens. O primeiro que eu quero mencionar aqui é Pedro. Jesus chega no mar da Galileia e chama Pedro. Fala: vem, que eu quero fazer de você um pescador de homens. Eu quero dizer que todos aqueles que sentaram à mesa com Jesus para cear eram improváveis, porque os homens, eles estavam esperando, Paulo, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando fosse manifestado na terra, ele chamasse o grupo dos fariseus, o grupo dos sacerdotes, os homens que dominavam homens através da lei de Deus. Aqueles homens, os fariseus, os sacerdotes, esperavam o Filho de Deus se manifestar através deles. Ou seja, se fosse da vontade dos homens, não seria um pescador que sentaria do lado de Jesus. Entenda. Eia,
Quem sentou na mesa com Jesus foram, quem andou com Jesus foram os improváveis. Você vai olhar para o cenário que Jesus chamava os homens e você vai olhar, cara, não... Os fariseus, os hipócritas, nunca iam imaginar que o Filho de Deus ia chamar improvável para andar com ele. Eia, Jesus chamou um pescador, um homem que tinha cheiro de peixe. Porque quando falava de Galileu, de Galileia, todo mundo falava, todo mundo já sabia, porque da Galileia ali só vinha pescador, irmão. Os pescadores. Eia, eu quero dizer que nós somos esses improváveis, ainda existem. Que se senta à mesa com Jesus. Os que têm esse cheiro de peixe, tem esse cheiro da Galileia. Você exala o perfume de Cristo. Alá e show. E Jesus vem e chama Pedro. Cara, eu quero dizer que Pedro, quando ele ouviu, ele seguiu. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 4, verso 20: então eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Vou fazer uma comparação aqui. Você sabe que Jesus Cristo, ele também fez convite para dizer assim, olha, ele só chamou só os da ralé. Não, ele fez convite também para os top. Fez convite para os top, para poder sentar à mesa com ele. Aleluia. Alá, show, manaba, só que esses top não entenderam o chamado. Eu vou dar um exemplo só, tá? Para nós não tomar muito tempo, eu quero que vocês absorvam esta palavra. Eu quero que você que vai acompanhar essa ministração aqui entenda qual era o propósito de Deus para com o seu filho aqui na terra. Jesus andando no mar da Galileia vê Pedro e seu irmão. E ele fala bem assim: vem após mim. Eu vou na frente, vocês vão me seguir. Eu vou fazer vocês pescadores de homem. E diz a palavra de Deus, a resposta, que eles imediatamente deixaram tudo, deixaram a rede e seguiram Jesus. Mas a Bíblia também relata que Jesus Cristo fez um convite a um jovem rico. Esse jovem era diferenciado daquela época. Paulo, a palavra de Deus diz que ele, segundo ele falou, a palavra de Deus está escrita, diz que ele chega para Jesus e faz a pergunta: o que é preciso para alcançar a vida eterna? O que é preciso para alcançar o reino de Deus? O que é preciso? Alá e Shomana. E quando Jesus olha para aquele jovem, Jesus Cristo, ele vira para Jesus e fala: eu tenho observado todos os mandamentos. Cara, eu quero te dizer que aquele jovem, embora sendo jovem, porque a palavra de Deus diz que ele era jovem, a palavra de Deus diz que ele cumpria as palavras da lei. E Jesus olha para dentro daquele jovem, como ele olhou para Pedro e André,
andando no mar da Galileia, ele olhou no mais profundo do escondido do homem. Ele olhou para aquele jovem e falou bem assim: sim, então é chegada a hora. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. A palavra de Deus diz na sequência que aquele jovem ficou triste. Ele se entristeceu quando Jesus Cristo disse: vende tudo e dá aos pobres. Muitos não entendem o propósito desta palavra. Às vezes muitos pregam esta palavra para você pegar tudo que Deus te deu, tudo que você conquistou até hoje, e passar para aquele ministério, porque ele vai passar para os pobres. Não! Isso aí são cães e usurpadores, são ladrões que usam a palavra de Deus para roubar o seu povo. Jesus Cristo, neste momento, ele estava detalhando o quê? Ele olhou para o jovem e viu onde estava o seu coração. Eu quero te dizer que quando Deus, foi ministrado ali de frente ao mercado. Cara, Deus está falando de novo. Eu quero te dizer que quando Allah show, maná. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Emmanuel está aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está movendo. Aleluia. Deus de mistério. Ele está neste lugar. Te adoramos, meu rei, te adoramos. Glória a Deus. Eia! Quando Deus me chama, e olha que hoje eu preguei para 2 jovens sentados lá. Depois eu vou postar. 2 jovens sentados ouvindo a palavra. Aí veio a palavra. Eia! Quando Deus me chama, nem sempre Deus vai me colocar numa condição agradável. O chamado de Deus para os homens de Deus, mulheres de Deus, me coloca numa situação difícil. Eia! Lembra-se de quando o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel pegou Ezequiel e levou ele para onde? Para o vale de ossos secos. Nem sempre as condições que Deus vai te pegar, vai te levar, vai te colocar num ambiente agradável. Deus não te pega, presta atenção que Deus agora está liberando aqui. Deus não te pega, não pega o profeta. Deus não pega o profeta e coloca num ambiente de caos. Não é para o profeta se acostumar e nem aceitar. É para o profeta profetizar e transformar aquele lugar. Aleluia. Jesus. É por isso que muitos profetas não entenderam o que Deus está querendo para esses últimos dias. Nesse ambiente de caos, Deus está falando: levanta a voz e profetiza. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E diz a palavra de Deus, olha o contexto desta coisa, dessa situação. Jesus Cristo faz um convite para 2 pescadores, que certamente o máximo que eles tinham era a sua família, o barco e as redes. Aleluia. Glória a Deus. E nesse mesmo convite, um convite parecido, Jesus falou com aquele jovem rico, disse: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aleluia, Deus. Você sabe por que o jovem entristeceu? Porque o coração dele estava nas riquezas. E quando o meu coração está em alguma coisa, Deus faz questão de pegar e mover para saber onde meu coração está. Não, Ele não quer tirar algo de mim. Jesus, Ele não quis tirar os barcos e a rede daqueles pescadores. Ele falou bem assim: olha, vem após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Esses entenderam o propósito, porque eles já tinham vivido a maravilha de Deus. Eles conheciam o poder do Altíssimo que vem do alto. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver.
E aquele jovem, ele saiu triste. A palavra de Deus diz que Jesus fez um convite para ele, falando: você quer? Vende tudo e segue-me. Você não vai pegar essa palavra e pregar para uma pessoa que nos dias de hoje é rica. Você tem que vender tudo igual um homem rico e seguir Jesus. Não, deixa de besteira. Nós temos que ter sabedoria para interpretar a palavra de Deus e saber o que é que Deus quer para esses últimos dias. Naquele tempo, Jesus Cristo estava fazendo menção a um jovem. Jesus Cristo estava olhando para dentro do jovem, sabia que ele não suportaria abandonar as riquezas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, Ele sempre vai pegar o profeta, tirar de um ambiente confortável. Sempre vai ser assim, Paulo, não vai mudar. O ambiente confortável, Deus faz questão de nos colocar em um ambiente que faz questionamento. Mas por que, Senhor? Como jovem, eu tenho procurado obedecer sua palavra. Eu sou um pecador, certamente. O jovem falou isso com Jesus, mas ele falou que observava a palavra, os mandamentos do Senhor, ele praticava as boas obras. Eia, mas tem uma coisa, como eu lancei uma palavra sobre a vida daqueles dois jovens que estavam ali de frente ao mercado municipal, falei: olha, Deus está disposto a te dar tudo. Você sabia disso? De tudo aquilo que você estiver disposto a abrir mão para o reino. As riquezas que Jesus queria apresentar para aquele jovem perdeu a oportunidade de conhecer as riquezas celestiais, de aprender, ter um aprendizado, de sentar na mesa da ceia. Glória. Quantos têm ignorado esse chamado e não têm obedecido? Irmãos, quando eu falo obedecer, é um simples detalhe. Deus te leva da fila do supermercado e você sabe que é para liberar uma palavra sobre uma vida de uma pessoa. Você ouve a pessoa às vezes contando algo que está passando, uma dificuldade, ou na farmácia, ou na feira. Cara, o Espírito Santo de Deus, ele é fiel. Ele te levou para aquele ambiente, para você mudar o ambiente, para você tocar o reino de Deus nas pessoas. Aleluia. E às vezes nós ignoramos, como o jovem rico ignorou o chamado de Jesus. Ficou triste. Ficou triste porque ele ia ter que abrir mão de tudo. A palavra de Deus diz que aquele que desejar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, esse salvá-la-á. Assim disse Jesus. Aleluia. Jesus chama os improváveis, irmão. Eu vou te dizer que Deus tem coisa com os improváveis, Paulo. Você está olhando para um aqui, cara. Você sabe por que Deus me chamou? Porque eu não prestava. Você sabe por que Deus vai te chamar? Porque você não presta. Aí, às vezes eu fico ouvindo: não, irmão, tem hora que eu entro em parafuso aqui, eu tenho que liberar. Tem hora que eu entro em parafuso. A igreja querendo só ter pessoas boas. Ei, o lugar de chegar aos ruins é na igreja, e ela transformar este. Glória a Deus. Porque se você, como um líder espiritual, só quer ter pessoas boas dentro da sua igreja, eu vou te dizer uma coisa, cara: a tua igreja não transforma ninguém. Tem que chegar ruim e ser transformado. Tem que chegar ferido e ser curado. Tem que chegar perebento e curar as feridas. Aleluia. O lugar dos doentes é dentro da igreja. E os que estão são é cuidar dos que estão doentes. O lugar dos atribulados é dentro da igreja.
A minha oração é que Deus envie bastante atribulado para todas as igrejas. Não é só para aqui não, para todo mundo. Para nós cuidar. A minha oração agora, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, que Deus envie para a tua igreja um bocado de atribulado para você cuidar. Não vou deixar só para mim não. Aleluia. Porque os que Deus enviar para mim, Ele vai me dar sabedoria para eu cuidar. E o que Deus enviar para você, vai dar sabedoria para você cuidar. E dar direção, e sarar feridas. Não venha com essa de dizer que lugar de igreja é lugar do santo. Não. Chega ruim e sai curado. E não tem problema de sair não. Até porque a igreja não é estacionamento. Que é isso? Você chega no ministério, sentiu curado, cara, é hora de voar. Voa! Você sentiu o chamado de Deus que quer curar. Cara, Deus quer te usar. Glória a Deus. A minha oração hoje aqui, é que Deus envie os atribulados tudinho da cidade de Bom Jesus da Lapa, os doentes, os enfermos, tudo para dentro das igrejas. Amém, glória a Deus. Essa é a minha oração. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo não veio para os que são sãos, Ele veio para os doentes. Você sabe por que os atribulados não estão entrando na igreja? Você sabe por que os enfermos às vezes só vai na igreja buscar a bênção? Porque por muitas das vezes a igreja ela só tem buscado fazer o papel, um papel. Quando Jesus Cristo me chamou para pregar o reino, ensinar. O atribulado chega, o endemoniado chega, é liberto, é curado. Aí você trata as feridas e ele começa agora a se alimentar. Se alimentar. Você está entendendo? O papel da igreja é dos rejeitados, irmão. Receber os rejeitados, os desprezados. Quem sentou na mesa com Jesus era aqueles improváveis. Os saduceus, os fariseus, os homens dominadores que dominavam a lei de Deus naquela época, queria eles sentar com o Filho de Deus, mas só que eles não entenderam, eles desprezaram. E quem sentou na mesa? Um pescador. E quem sentou na mesa? Mais um, vou falar aqui: cobrador de imposto. Você sabe quem foi o cobrador de impostos? Mateus. Aonde, na concepção religiosa daqueles homens, que eles iriam imaginar que o Filho de Deus iria cear com o cobrador de impostos. Mas foi ele. Cara, eu vou dizer, Deus tem uma coisa com os pequenos. Deus tem um mistério, um ciúme. Cara, Deus tem um mimo com os desprezados. Não fica tranquilo, irmão. Vocês são cedro do Líbano. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cedro do Líbano, como foi na quinta de ensino, escola de profeta. Nos primeiros anos, cedro do Líbano, ele cresce 5 centímetros, Paulo, para cima, e 1,5 metro para baixo. Muitos vão olhar para você e vai dizer: aquele pequenininho ali olhou para a sua aparência, rasgou a boca, quebrou a cara, porque esqueceu que você tem raiz. Glória a Deus. Aleluia. Então cuidado para não tocar nos Davizinhos, que Davi tem raiz. Glória a Deus. Eia! Quem sentou na mesa com Jesus foi aqueles improváveis.
E Jesus ainda continua fazendo a convocação: vinde após mim. Ele ainda continua fazendo o convite. E ainda existe, eu quero dizer para vocês, existe ainda os personagens jovem rico. Existe, irmão. Que fica triste. Que fica triste porque o seu coração não consegue abrir mão de coisas. Eu quero te dizer que ainda existem pescadores. Eu vou fazer uma menção. Existem pescadores que entendem o chamado de Deus nos dias de hoje, Paulo. E às vezes as pessoas falam assim: Jesus Cristo está fazendo o chamado lá na beira do Rio São Francisco. Não. Eu quero dizer que ainda existe pescadores, ainda existe caráter de pescadores, existe ainda a imagem de pescadores dentro do meio dos empresários. Tem. Assim como tem o personagem jovem rico nos dias de hoje, que não quer abrir mão. Tem. Que Deus tem levantado com multiplicação, com a bênção. Ei, cada um, Deus dá o chamado para cada um. Tem uns que têm chamado de rei, irmão, e outros de profeta. Eu quero ter os dois, rei e profeta. Se Jesus achar graça. Ei, Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Eu não abro mão das promessas que Deus fez na minha vida. Então não abra mão das promessas que Deus fez na sua vida. Jesus chega no meio dos empresários da cidade de Bom Jesus da Lapa e consegue encontrar um pescador no meio deles. Olha que loucura. Vou levar vocês para uma vibe aqui muito louca. Jesus entra no meio dos homens mais ricos da região oeste e consegue enxergar um pescador no meio dele. Mas Jesus também chega no meio dos dele e só enxerga jovem rico que não está disposto a abrir mão de nada. Jesus Cristo chega no meio da igreja que diz que é a igreja de Cristo aqui na terra, mas quando Jesus olha, eles não estão dispostos a abrir mão de nada. Você sabe por que os atribulados não estão dentro das igrejas? Os endemoniados. Sabe por quê? Você sabe por quê? Eu vou contar uma história que você já conhece e vou fazer o fechamento. Você sabe por que os doentes não estão indo para a igreja? Jesus Cristo fez a parábola do bom samaritano. A palavra de Deus, irmão, isso é cotidiano, isso é contemporâneo. A palavra de Deus diz que um homem estava a caminho de Samaria, foi atacado, estava lá prestes a morrer. Passou o levita, olhou, o levita não tinha tempo. O levita tinha uma agenda para cumprir. Passou de lado e passou o sacerdote. O sacerdote estava sem tempo para cuidar. Aí veio o improvável. Cara, o improvável novamente acontece aqui. Veio um samaritano. O cara mais improvável para ajudar aquele homem caído. Ele parou tudo e foi cuidar do caído. Jogou azeite na ferida. Vocês conhecem a história? Depois jogou o vinho. Azeite significa Espírito Santo cura. O vinho é alegria. E tem mais. Ele pegou, colocou na hospedaria e falou: vou deixar ele aqui, vou pagar tudo. Quando eu voltar, o que ele gastar eu pago. Agora vocês vão entender porque a minha oração era que os atribulados entrassem dentro das igrejas agora. A minha oração é essa: os atribulados, os doentes, os enfermos, os endemoniados, entra tudo das igrejas agora. Essa é a minha oração. Vou pedir só para nós não, pedir para a tua igreja também. Sabe por quê? Para que a igreja comece a ter tempo. Porque, o endemoniado gasta muito tempo.
para você cuidar. Libertação não é só do dia para a noite, não, irmão. Você tem que ter um acompanhamento. Ei, cuidar de um enfermo custa tempo. O pastor não tem tempo. Ei, sabe por que os atribulados não estão entrando nas igrejas? Porque a igreja ignorou o tempo. Agora é assim, irmão, é campanha. Campanha flash, de flash. A sua bênção agora, todo mundo vai. A sua cura agora é de flash. Sabe o que acontece? Igrejas assim criam filhos infantilizados. Qualquer vento de doutrina tira ele do caminho de Jesus. Não é do ministério, não. Até porque a igreja é de Jesus. Jesus não fez contrato com o homem. Eu quero dizer que Jesus Cristo não fechou um monopólio com igreja nenhuma aqui na terra. Nenhuma igreja aqui na terra tem o monopólio da palavra de Deus, assim como eram os sacerdotes naquela época. Achava que eles comandavam tudo. Então é por isso, Paulo, a igreja ignorou o tempo. Cuidar de enfermo, cuidar de viúva, de órfão, requer tempo. Aí sabe o que a igreja fez? O culpado somos nós, como igreja. A igreja pega a responsabilidade, pegou a responsabilidade que era dela e passou para os governantes. Aí agora, quem dita as regras... agora quem está ditando as regras na Nabucodonosor e Jezabel para as igrejas. Abre, fecha, fecha, abre, fecha e abre. Meu Deus. Porque o sacerdote parou de levar a palavra para o rei. E o rei já não acredita mais no sacerdote. Então agora é o rei que fala com o sacerdote o que tem que fazer. São os reis. E o sacerdote aceita. O sacerdote esqueceu aquela passagem do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai com a renovação do vosso entendimento. Parou de se entender o que é reino de Deus. Porque o chamado às vezes é pesado, é árduo. Aí quando Jesus faz uma proposta de me levar para um lugar, Jesus criou um ambiente de caos para o mundo. Era este o momento da igreja se manifestar como tal. Deus te preparou para esses dias. Dia de caos, dia de luta, dia de guerra. Porque se você morrer com Cristo é lucro. Glória a Deus. Aleluia. Só vou fechar aqui dizendo mais um personagem. Teve um personagem que era improvável. Jesus não fez seleção, ele fez convite. Só foi quem entendeu. Tinha um doutor no meio também, sabia disso? Jesus Cristo não fez acepção de pessoa. As pessoas que não entenderam o chamado. Se você entender, você vai seguir. Vai caminhar por caminhos novos, vivos. Quem foi o doutor, Paulo? Doutor Lucas. A palavra de Deus diz que ele era doutor, segundo os historiadores, doutor Lucas. Aleluia. Sentou na mesa, comeu com Jesus, viu multiplicação. Mas teve muitos, irmãos, eu acredito que teve muitos que ignoraram esse chamado. Paulo, eu acredito, porque a palavra de Deus diz que o que Jesus fez quando ele passou aqui na terra, nem os livros todinhos do mundo poderiam contar a história. Então o que nós temos aqui, irmãos, é só uma demonstração de muitas coisas que Jesus fez. Então muitos Jesus Cristo, e Jesus Cristo ainda continua fazendo o convite para pescadores e para jovens ricos. Só que nós estamos vendo que o ambiente que era para ter pescadores está se encontrando no meio daqueles que são improváveis, porque se arrependeram.
eu quero dizer que você é o improvável de Deus. Eu sou o improvável de Deus. Deus me chamou porque eu não prestava. O evangelista Flávio, você não está errado, não? Não. Deus me chamou porque eu prostituía contra o nome dele. Eu adorava outros deuses. Eu idolatrava outros deuses. Eu prestava para ele. Deus me chamou porque eu era bonzinho. Aonde? Deus te chamou porque você fazia a vontade dele? Não! Deus me chamou porque eu bebia. Fazia aquilo que era mal aos olhos dele. Então não prestava. Agora quando ele me chamou e eu entendi, aí ele começou a tirar de mim os carrapichos. E aí ele fala comigo e fala com você como ele falou com Paulo. Porque para mim ele é um vaso muito precioso. Aí eu vou dizer para você, depois que ele me escolheu, depois que eu me tornei um nazireu dele, aí eu me tornei precioso para ele. Glória a Deus. E depois que eu me torno precioso para Jesus, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu sou a menina dos olhos dele. Glória a Deus. Você sabe o significado da menina dos olhos? Chama aí o teu irmão e fala: deixa eu pegar o dedo e tocar na menina dos teus olhos. Dói, irmão? Faça isso não. Que ele sente na hora. Tocar na menina dos olhos. Tocar na menina dos olhos de Deus chama a atenção do rei. Aleluia. Fique com essa palavra. Entenda o que é sentar à mesa. Quem sentou na mesa? Os demais personagens, procure sondar. Quem foram os demais? Cara, olha quem sentou com a mesa com Jesus. Um traidor. Sentou. Paulo sentou. Porque era necessário que tudo aquilo fosse cumprido. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa.